descansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma anseia mais de ti, vem me tocar. Toca em mim, Senhor Jesus, toca em mim com teu poder. Refrigera minha alma para prosseguir. Tuas mãos a me tocar, teu Espírito a me encher. Vem toda minha vida transformar. Toca em mim. Aleluia, glória a Deus. Toca em mim. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma descansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma, Deus, anseia mais de ti, Deus. Vem me tocar, vem, Senhor. Toca em mim, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Toca em mim com teu poder. Refrigera minha alma para prosseguir. Tuas mãos a me tocar, teu Espírito a enxuga minha vida. Vem toda minha vida transformar. Toca em mim, enche com teu poder. Toca em mim. Toca em mim, enche com teu poder. Toca em mim. Toca em mim. Toca em mim. Minha vida, Deus, toca em mim, Senhor. Toca em mim. Toca em mim. Aleluia. Suaves são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a Glória a voz Deus. do teu atalaia. Eles alçam a voz, juntamente exulta, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém.
O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação. O título da mensagem é que a oração nunca falha. O nosso Deus é um Deus tremendo. Amém. É um Deus que está sempre atento a ouvir a oração dos seus filhos. O texto lido diz: quão suave são sobre os montes os pés que anunciam boas novas. Nesse momento tão difícil que estamos vivendo, há pessoas que parece que não escutam a palavra de Deus. As boas novas não é as que está acontecendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas há gente que só leva coisas mal para anunciar, e isso traz terror e tremor ao povo. Ficam assustados, com medo. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus tremendo, que está atento a ouvir o nosso clamor e a nossa súplica. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão, uma mensagem, a história de um americano chamado Nick. Ele era um treinador de futebol de uma escola de nível médio, e lá esse professor ensinava os seus alunos a orar, e através desse momento de oração que eles tinham, eles foram vitoriosos em muitas batalhas, em muitos jogos, porque eles estavam unidos, eles confiavam, e isso fazia bem a eles. Mas o que aconteceu com esse professor é que um pai de um desses alunos era ateu, e por isso foi reclamar, viu a mudança do seu filho em casa, e ele foi reclamar na escola, e esse professor perdeu o seu emprego. Ele perdeu o emprego, e veio uma sequência de coisas que aconteceu na vida dele. Ele teve que vender a moto para pagar advogado, perdeu a casa, estava morando em um carro, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele sempre estava em oração. E esse advogado que ele contratou era um afastado, que conhecia Deus, mas estava longe dos caminhos do Senhor, e era viciado em jogos, e estava até o percurso atolado em dívida. Mas ele aprendeu com esse seu cliente que a oração surge muito os seus efeitos. Glória a Deus! E através da oração, e que ele foi acusado e foi a julgamento, e lá o povo, por causa de uma oração, que ele estava dizendo que ele estava ferindo a lei, a Constituição, que era proibido orar nas escolas, ensinar as crianças a orar. Mas, sendo que houve um vira-volta, tinha havido contratado os melhores advogados lá nos Estados Unidos. Mas o Deus é bem maior do que pode ser o melhor advogado aqui na terra. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é advogado por excelência, que julga nossas causas. E ele foi vitorioso. Ele foi restituído ao seu emprego e ainda recebeu uma certa quantia. Mas a palavra de Deus nos mostra grandes histórias que já aconteceu. Josafá, trazer o reinado do rei Josafá. Amém. Josafá estava tranquilo até que os moabitas e amonitas e o povo da montanha se juntaram e quiseram guerrear. E eles vinham para aniquilar o reinado de Judá. E chegou aos ouvidos do rei Josafá que vinha uma grande multidão que eliminaria ele. Ao olhar, ao saber disso, ele não se desesperou. Ele sabia o Deus a quem confiava, porque ele havia seguido os caminhos do seu pai, o rei Asa, que havia aprendido a buscar a presença do Senhor. Isso é muito importante nas nossas vidas, irmão. Buscar a presença de Deus. Se aprendemos a orar, sabemos que nós seremos vitoriosos em todas as batalhas de nossas vidas. O deserto que vier, nós sairemos vitoriosos. E diz a palavra de Deus que o rei Josafá apregoou que todo buscasse ao Senhor. E a nação buscou ao Senhor. E houve uma viravolta. Eles não precisaram guerrear.
porque o nosso Deus é o Deus de batalha. Ele guerreou por eles e foi vitorioso. Eles apenas louvaram, exaltaram o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que a vitória veio. E eles só apenas saquearam o despojo que eles ficaram ali daquela guerra. Outro personagem bíblico que eu venho trazer nessa noite é Jonas. Jonas havia sido contratado por Deus para pregoar na cidade de Nínive, uma cidade perversa, mal, que estava prestes a ser aniquilada no meio da terra. Jonas fugiu porque conhecia muito bem aquele povo que era mal, perverso. Mas ao fugir lá naquele navio, Jonas é arremessado no mar e o grande peixe engole Jonas. E nós vamos ver agora dois momentos aí de oração. Jonas agora seria alimento para aquele grande peixe. Mas lá no ventre daquele peixe, Jonas orou ao Senhor. E mudou totalmente a história de sua vida. Ele poderia ali se tornado alimento daquele peixe. E Deus ter usado outro servo para ir levar a mensagem para aqueles ninivitas. Mas ele orou. E Deus ouviu a sua oração lá no ventre do peixe. E o peixe vomitou na praia. E Jonas foi e fez a vontade do Senhor. Anunciou naquela cidade que Deus haveria de destruir por causa das suas maldades. Mas o que nós vemos é que o rei de Nínive acreditou na palavra dos profetas e se arrependeu e apregoou um jejum, e apregou que o pessoal todos jejuasse, até os animais jejuassem, crianças, mulheres e homens, e assim fizeram. E Deus assim ouviu o clamor daquele povo. E uma cidade que estava destinada a ser destruída, agora não mais seria destruída, porque Deus ouviu e viu que eles haviam se arrependido. Aqui no livro de Crônicas 7, 14, a palavra de Deus nos diz assim, um texto muito conhecido: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos aqui a palavra do Senhor que nos diz claramente: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Hoje o presidente de nossa nação apregoou um dia de jejum, junto com todos os pastores do nosso Brasil. E eu pude ver que não somente aqui no Brasil, mas muitos outros líderes de outros países, como Espanha, Estados Unidos, Panamá e tantos outros, estavam pregoando ao povo a buscar a presença do Senhor, a orar, a se converter dos seus maus caminhos, porque só assim Deus vai sarar essa terra. E no texto lido que eu li, lá no livro de Isaías, capítulo 10, nos fala que o Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra vão ver que Deus é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso, é o Deus que reina aqui na terra. É o Deus só do Brasil, não só o Deus de Israel, mas o Deus de todas as nações. E Ele sim, se clamarmos através dos louvores, através da oração, de dobrar o nosso, confiando, porque precisamos ter fé, confiar que nosso Deus existe, não Deus visível aos nossos olhos, mas sentimos a sua presença em nossas vidas. Isso que é importante, confiar nesse Deus, e com certeza Ele vai mostrar, vocês verão, que Ele vai mostrar a todas as nações que Ele é Deus, e essa pandemia vai acabar. Todos glorificarão e vão dizer, como lá, o povo lá, diante dos profetas de Baal, quando Deus fez cair fogo do céu, e o povo clamou em uma só voz, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nessa noite. E possam ter compreendido que a oração de Deus, através do nosso Deus, ela nunca falha, ela permanece. E sairemos vitoriosos, porque confiamos no Deus Glória a Deus, que aleluia. reina para sempre. Amém. Conosco. Obrigado a você de perto, obrigado a você de longe, você da nossa igreja, você que não é da nossa igreja, você que é cristão, você que não é evangélico. Muito obrigado a você, a cada um de vocês, que Deus possa te abençoar. Terça-feira estaremos de novo, de volta, em nome de Jesus. Celebra o Senhor.